Aqui, Prof. Manu, de Educação Física. Hoje, nossa aula teórica, nós vamos revisar todos os outros conteúdos vistos nessa primeira etapa. Revisão. O primeiro conteúdo que a gente viu foi danças de massa. O axé, ele foi a escolha por conta da proximidade com o carnaval. Vamos relembrar aí o que a gente viu sobre o axé. Nós vimos significado, origem e ritmo. Lembram? Origem, Bahia, 1980. O axé ele juntou vários ritmos. Que ritmos foram esses? Frevo, reggae, merengue, forró, ritmos afro-brasileiros e afro-latinos. Uma dança corporal, sensual, que mexe braços, pernas e quadril. O significado da palavra axé, Axé é uma saudação religiosa vinda, utilizada na Umbanda e no Candomblé, que significa energia positiva. Se eu disser axé para ti, eu estou te desejando muita energia positiva, força, fé, ok? Então a gente trabalhou no nosso conteúdo também, que nós vimos, nosso conteúdo teve uma pergunta sobre a cultura do corpo perfeito. Vocês lembram? Perguntei, se eu não me engano, em 2 atividades. A opinião de vocês sobre como a mídia influenciou, e contribuiu para divulgar o axé. Só que essa contribuição, ela fez uso do corpo, Corpo perfeito das dançarinas na época, o Tchan, é o que eu lembro bem agora, mas tiveram outros grupos musicais, certo? E aí houve a questão da cultura do corpo perfeito, mostrando o bumbum, o rebolado do quadril, roupinhas curtas, Eu perguntei a vocês a opinião de vocês sobre isso. Alguns entenderam, outros não, Mas a pergunta foi lançada e quem não entendeu, reflita sobre isso, A mídia contribuiu bastante para divulgar o axé em todo o país e até fora do país. Porém, há aí uma supervalorização do corpo perfeito, Do roupinhas curtas, bumbum, Valorizando demais o bumbum feminino, como se a mulher não tivesse cabeça para pensar, só bumbum para dançar. Será que isso é verdade? Será que isso é válido? Será que a cultura do corpo perfeito está correta? Reflitam. Sigamos. Outro conteúdo que nós vimos foi esporte de rede. Esporte de rede, nós trabalhamos badminton e voleibol. Trabalhamos também o raquetebol, onde nós fizemos a raquetezinha de mão, a peteca, para tentar jogar e se divertir, Vamos lá. Vimos badminton e voleibol. Vamos iniciar relembrando o badminton. O badminton ele usa raquetes, cano prolongado, uma raquete diferenciada, a bolinha, a peteca. São 3 games de 21 pontos, ganha aquele que ganha o jogo, aquele que vencer 2 games. Ao empatar 20 com 20 pontos, 20 a 20, vence aquele jogador que abrir a diferença de 2 pontos, posterior a 20, por exemplo, 20 a 22, tá? Porém, quando chega no 29º ponto, aquele que fizer 30 primeiro, vence a partida, não passa de 30. Pode ser jogado
feminino, masculino e misto, individual, dupla ou quarteto. Entendido? Vamos lá, falar do mintonete. O mintonete surgiu nos Estados Unidos, foi criado por William George Morgan. Foi um jogo criado para pessoas mais velhas, ou seja, com um pouco mais de dificuldade de se movimentar, tá? Então, utilizando as mãos, número de jogadores era ilimitado, não tinha um número certo de jogadores, podiam ser 2, podiam ser 3, podiam ser 10 de cada lado, tá? Número de toques na bola de cada equipe também ilimitado, incerto, até mesmo porque foi um jogo criado para idosos, não é como é hoje. E na época, com a lei da vantagem, certo? Lembram que é a lei da vantagem? A lei da vantagem é onde o ponto não é direto. Para que consiga fazer o ponto, eu tenho que estar com a posse de bola. Lembram? Pois bem, vamos ao voleibol. O voleibol é uma evolução do mintonete. Houveram diversos fatores para essa evolução que a gente verá à frente. Também jogado com as mãos, claro, isso é a evolução do mintonete. Agora, com um número limitado de jogadores, somente 6 jogadores de cada lado, e também número limitados do toque na bola, né? Só pode 3 toques de cada equipe. E agora, sem lei da vantagem. Agora o ponto é direto. Você saca a bola para mim e minha equipe, pode fazer o ponto. Não tem mais aquela questão de estar com a posse da bola para que o ponto seja marcado, ok? Vamos à frente. O voleibol, ele evoluiu bastante. E as regras do voleibol, para a evolução do voleibol, tiveram aí 2 vertentes. As regras para a evolução do esporte em si, pensados no esporte, e as regras que foram modificadas com influência da mídia, certo? Vejamos aqui algumas regras para melhorar o esporte, para aperfeiçoar o esporte para os jovens, né? Porque ele foi criado para pessoas mais velhas em seu início. Definição do número de jogadores, que hoje são 6, isso. Limites do toque da bola, que hoje são 3, cada equipe, muito bem. Utilizar os membros inferiores para a defesa, é uma regra um pouco mais recente, mas foi para melhorar o esporte. E as regras com influência da mídia. Bola colorida, era bola branca, gente. Então, para a visualização dos telespectadores, muitas vezes ficava complicado pela velocidade da bola. Então, a mídia conversou lá com a confederação para que houvesse, os responsáveis da confederação, para que houvessem modificações no esporte, né? E casando com o marketing, né, que as empresas queriam fazer diante dos jogadores e do esporte, e casando também com a popularização do esporte. O esporte já passava na TV, porém não era tão popular porque era muito longo, era 3, 4 horas de jogo, devido à lei da vantagem. Então vejam só, foi retirada a lei da vantagem, agora é ponto direto. Bola no chão é ponto, independente para que lado seja. Isso contribuiu bastante para a popularização do voleibol, certo? A inserção de 2 tempos técnicos, né? A parada de jogo.
além do tempo técnico do tempo que o técnico pode pedir, foi colocado mais esses 2 tempos, que é no 8º ponto, né? Por exemplo, tá de 8 a 4, parou para conversar, parada obrigatória desse tempo. Aí fez 16 a 10, mais uma paradinha, 8º ponto e 16º ponto, tá? Professora, tem mais algumas? Tem, mas nós vamos ficar nessas 3 de cada para que vocês possam fixar. Se você já fixou outra, ótimo. Se não, relembra, fixa para a avaliação na próxima semana, ok? Vejamos se tem mais alguma coisa. Tem, olha aí. Ginástica de condicionamento físico, as capacidades físicas. Vocês lembram? As 6 capacidades físicas. Vamos lá. Força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio e flexibilidade. Foi? Certinho? Vamos lá. Os benefícios da ginástica. Vamos relembrar? Gente, fortalecimento de ossos e músculos, fortalecimento corporal, né? A musculatura fica mais enrijecida, fica mais forte. Melhora a frequência cardíaca. Esse FC aí é a frequência cardíaca, tá? Melhora a frequência cardíaca, melhora o sistema cardiovascular, né? Funcionamento, coração, circulação sanguínea, diminui o estresse, diminui a ansiedade, melhora a autoestima, você passa a se ver de outra forma, você passa a se gostar, certo? Muito bom treinar. E nós escolhemos, né? Nós trabalhamos, especificamos 2 capacidades físicas. Quais foram elas? Força e velocidade. A força é a capacidade de produzir tensão para vencer uma resistência, de empurrar, tracionar, elevar, certo? E a velocidade é a realização de movimentos no menor tempo possível, certo? Então, meus queridos, a força, ela tem 3 tipos. Força isométrica, é a força parada. Força dinâmica, que é a força que você exerce em movimento. E força explosiva, que é a força que você exerce através de um impulso. Força isométrica é a força que você exerce parado. Por exemplo, você fazer uma prancha, você está exercendo ali uma força isométrica. Força dinâmica é uma força em movimento, por exemplo, empurrar um carro, né? É uma força em movimento. Força de impulsão, força explosiva, vamos colocar que você vai levantar um saco de castanha do chão, né? Então ali você tem que fazer um certo impulso para levantar, colocar na cabecinha. Muitas vezes, quando é muito pesado, você pede ajuda do colega. Façam a parte de vocês, estudem e fiquem com Deus. Muito obrigada e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.